de Paris. Ne poussez pas, the start will be done now. C'est parti! Largada para a Maratona de Paris e você ao vivo com a gente às 3h45, às 15 para as 4 da matina. Acompanhando no Sport TV, no canal Campeão, imagens ao vivo de Paris. Aí da Champs-Élysées, de onde é a largada e começa a largada com todo esse pessoal. Esses atletas da elite são os coelhos de todos os atletas que vêm, dos quase 40 mil atletas que vêm logo atrás. Lauter Nogueira, muito bom dia para você que está ligado com a gente no Sport TV, tá aí correndo com a gente. Vamos ter pique, hein, Lauter? Vai ter fôlego até o fim? Vamos lá, bom dia. Bom dia. Para uma maratona como essa, que começa rasgando, descendo Champs-Élysées, 1 quilômetro, talvez numa das mais famosas avenidas do mundo, das mais bonitas. O primeiro quilômetro é exatamente até onde termina. Quando termina Champs-Élysées, eles dobrarão à esquerda, aí ganharão o percurso inteiro da prova. Mas esse primeiro quilômetro aí realmente é de arrepiar. A sombra do Arco do Triunfo. E do outro lado, se você cruzar o Arco do Triunfo 200 metros ali para trás, está a chegada da prova. É uma volta por Paris e voltando ao ponto inicial, que é o Arco do Triunfo. Eu acho que não é nada mais inspirador, né? Como dizia aquela música de alguns anos atrás, não há um lugar melhor para ser feliz do que em abril em Paris. Pois é, estamos aí. Da Maratona de Paris, que é uma maratona tradicionalíssima também no mundo do atletismo, principalmente no mundo fundista do atletismo, né? A gente está vendo já imagens desses corredores que ficam na elite, lembrando que larga todo mundo junto mesmo. Só os cadeirantes é que largam um pouquinho antes, largam 10 minutos antes. Mas a gente vai vendo. Nesse... 2h10. 2h10, por exemplo, aqui no Brasil é algo impensável, né? Então lá tem 18 atletas, todos eles oriundos da África, com tempos abaixo de 2h10. Então, o ritmo de prova, o ritmo alto. Também para poder fazer essa troca do pneu. Isso é comum para os cadeirantes, né? Para a maratona, porque o piso, embora o asfalto europeu seja excepcional, claro, mas o piso não deixa de ser irregular, então isso pode acontecer. E como são avenidas abertas ao público, sempre existem detritos que fazem, por exemplo, no Tour de France, que termina aí no Champs-Élysées, sendo que os últimos 30 quilômetros são um circuitozinho aí, acontece muito dos atletas, na última etapa, no Champs-Élysées, terem que trocar o pneu em alguns segundos para não perderem o pelotão. Porque é aberto, passa um carro, horas antes estão passando carros, pessoas, então não tem jeito. Esse pelotão aí é um grande pelotão, mais até do que 18 pessoas. Já deu para ver o Bernard Kipyego do Quênia, dizem que é um dos grandes favoritos. Ele e o Echetu Wendimo são os grandes favoritos à prova. Todos os dois correndo muito próximos de 2h07, atletas de 24 anos, atletas jovens ainda, tem muita lenha para queimar dentro das grandes maratonas. Ambos competem nas provas de mundial de cross country e também no mundial de meia maratona. São versáteis, mas a prova de definição deles é realmente a maratona. Ritmo de prova forte mesmo. Eles passaram com, apesar de ser indecido o Champs-Élysées, eles já passaram com 2h48, 2h50, um ritmo muito forte. Por exemplo, se mantiverem esse ritmo até a linha de chegada, eles podem fazer o que se diz, tanto que ele é conhecido no mundo como Mr. Z. Mr. Z. Eu até parei aqui, então... Eu fiquei aguardando, torcendo aqui para você não falar o nome todo dele. Não, mas eu vou falar, eu faço questão, olha só. Sizichevski, pronto, saiu, tá vendo? Benoit Sizichevski, um nome conhecido como Mr. Z. O nome desse, com praticamente só de consoantes, o sobrenome complica muito pra gente. E ele foi o último, ele teve um tempo de 2h08 e 18 segundos. Ele foi o último europeu a vencer a Maratona de Paris. Foi um francês, numa festa danada, inclusive. Em 2000 nós tivemos também o Mohamed Ouadi, que foi outro francês também que venceu. E aí, dentro disso daí, só africanos. Tivemos também um atleta de origem do... Estando 39 quilômetros. A gente está vendo ali aquele... 1912 nos Jogos Olímpicos de Londres, quando a maratona era de 40 quilômetros, certinha e tudo mais, mas por preguiça, a família real pediu para que espichasse um pouquinho, para que a largada da prova fosse dada por eles da sacada do palácio,
para que não tivesse aquele problema todo, para que eles fossem até o Estádio Olímpico e tudo mais. Então tiveram que espichar. E essa espichar, e fez-se a prova assim, sem saber quanto tinha sido corrido nessa maratona, 1908 em Londres. E depois foram medir para tentar padronizar. E deu 42.195 metros. E desde então virou a tradição, né? É o padrão. Agora a festa é sensacional. As grandes maratonas do mundo tem isso. De 3 em 3 quilômetros, 4 em 4 quilômetros, existe uma banda. É muito legal. Uma batucada à la Olodum aí. Comentários do Lauter Nogueira, você acompanhando ao vivo as emoções da Maratona de Paris. E olha, é a maratona, sem sombra de dúvidas, mais charmosa de todas, né? Porque correr em Paris, meu amigo, não é para qualquer um. Inclusive, há cerca de 400 brasileiros inscritos na Maratona de Paris. São atletas que não estão na elite, né? Não estão nesses pelotões, nesses primeiros pelotões. Mas claro que... Homenagem aos mortos no Japão. Passando pelas principais avenidas de Paris, terminando no Arco do Triunfo, que fica a apenas 700 metros da largada, né? Mas é exatamente a volta por Paris, né? Esse passeio por Paris. Aí esse pelotão, a elite. Esses são os perseguidores, eles estão... Foi uma imagem muito bonita que deu para ver ali, a moto número 2, mostrando a imagem que esses perseguidores, desesperadora, que eles têm mais ou menos 70 metros dos líderes, são grandes atletas, esses aí são corredores para 2 horas e 9, 2 horas e 10, 2 horas e 11, tentando manter contato com os líderes, e a prova está no quilômetro 3, talvez, perto do quilômetro 3. E os coelhos, Lauter? Tem 2 ou 3 coelhos que estão na prova, são grandes corredores de meia maratona, tem 61, tem 1 hora e 1, 1 hora e 2 na meia maratona. A meia maratona nessa prova costuma passar na casa de entre 1 hora 2 e 15 e 1 hora 2 e 45. Em 2009, eles passaram com 1 2 e 15. E graças a uma performance de um bloco de atletas que foi junto até o quilômetro 35, tivemos uma marca excepcional para Paris e impensável. As pessoas achavam que Paris era um percurso lento, mas quando se faz 2 e 5 num percurso como Paris, pode-se colocar Paris como uma das mais rápidas do mundo. São mulheres, né? É interessante, né? Talvez seja a prova mais machista do mundo. Nova York está com 43% mulheres e 50% em Paris. Já as outras maratonas existe quase um equilíbrio. Aquelas faixas, a partir do quilômetro 1, logo quando termina o Champs-Élysées, tem uma praça onde tem uma curva para a esquerda. E ali é o depositário, onde se colocam todas essas faixas para a pessoa poder correr livre. Para quem não sabe, a maratona... ela vem da lenda mesmo da maratona, por conta de uma guerra em 490 a.C. ainda. Uma guerra na Grécia, que foi a guerra dos atenienses contra os persas, né? Que eram inimigos lendários. São 240 quilômetros, mas existe um local onde foi o Feidípides recebeu notícia, tinha que passar essa notícia para os atenienses de que a guerra havia sido vencida pelos gregos. Então, por isso, e dizem, né, inclusive na lenda, que quando ele chegou, ele morreu logo em seguida. É verdade. Vamos passando as histórias, vamos batendo um papo, vamos mostrando para você que está ligado no Sport TV sobre a maratona, também sobre os atletas, esse pessoal que fica na elite. Daqui a pouquinho vai começar a separar aquele pelotão, né, Lauter? O pessoal que realmente vai correr para a vitória, né? Ainda vai demorar um pouquinho, daqui a pouco vai emagrecer um pouquinho esse primeiro pelotão. Eles ainda estão quase no quilômetro 5, a marca do quilômetro 5 é a passagem pela Praça da Bastilha. Já, mais alguns metros, teremos a linda Praça da Bastilha, onde eles estão passando no quilômetro 5. Qual é a estratégia do grande vencedor para uma prova tão longa como uma maratona, Lauter? O quilômetro 5 foi passado agora, com 14 minutos e 50 segundos. Estão correndo para baixo de 3 minutos por quilômetro, quer dizer, estão correndo na casa de 2,5 para maratona para 2,5
2:5:40, 2:5:50, que é um tempasso. A estratégia desses atletas, nesse momento, é tentar fazer o seu melhor ritmo até o quilômetro 36, 37. A partir daí, eles vão correr em cima do resultado. Ou, se eles estiverem sozinhos, eles vão tentar fazer a sua melhor marca pessoal, ou, quem sabe, uma ousadia absurda, tentar um recorde mundial. Difícil. Paris ainda não é percurso para recorde mundial, para grandes marcas, não para recorde mundial. Mas o grande momento deles agora é tentar se equilibrar no bolo da frente, nesse primeiro pelotão, usando o máximo o melhor do seu ritmo, da sua capacidade aeróbica. Se eles passarem um pouquinho, se eles trabalharem no nível, por exemplo, dentro do seu limiar anaeróbico, ou um pouco acima do limiar anaeróbico, a maratona acaba para eles com 1 hora. 42, né? Mas estão correndo numa casa razoável, ô Lauter. Com relação à velocidade... Excelente. Lógico que você acabou de falar com relação ao recorde mundial. O recorde mundial é de uma pessoa só, Haile Gebrselassie. E ele fez em 2:03:59, né? 2 horas, 3 minutos e 59 segundos em Berlim 2008. Tanto que, por exemplo, a melhor marca do ano no mundo é do Wilson Kipsang. Ele fez 2:06:13, uma maratona rápida que é a de Otsu. A de Houston, que é uma maratona rápida, tão rápida quanto Paris, e foi num frio, foi uma temperatura boa para melhores marcas. O etíope Bekana fez 2 horas 7:04. Então, se tiver 2:05:50, 2:05:40, 2:06, excelente marca. E aí vale a gente lembrar o seguinte: quem está em casa pode até ficar com um pouco de dúvida e tomar um susto quando o Lauter fala que a maratona era mais curta. Mais curta com relação ao tempo, porque o percurso é o mesmo, mas o desnível, as subidas, as descidas, a quantidade de curvas, enfim, que vai fazer uma maratona ter um percurso diferente, faz com que uma maratona seja mais longa do que a outra. Mais lenta, mais rápido, percurso mais rápido e percurso mais lento. Paris está num ponto médio entre o mais rápido. O mais rápido, para mim, são 3 maratonas. Berlim primeiro. 15 anos atrás, dá pra ver, né? Quilômetro 7 com 20:53. Eles continuam correndo sempre um pouquinho abaixo de 3 minutos por quilômetro, né? Há 20 anos atrás, alguns cientistas entraram nos laboratórios, esqueceram de sair, esqueceram de dar um pulinho ali nas pistas e nas ruas para ver como é que andavam os ritmos dos atletas, mas eles chegaram à conclusão de que a tendência eram as mulheres se aproximarem e em algum tempo estarem correndo. 9 horas da manhã, horário de Paris, né? Mas existem esses casacos todos que o pessoal joga, ou que o pessoal deixa ali para o ritual dos casacos é muito bem-vindo, né? Porque serão doados para instituições de caridade. Agora o lixo que vem junto, não, esse não. Restando 34 quilômetros para o fim da maratona de Paris. E fica todo mundo acompanhando, olha só. Fica sempre pessoal com a moto. Como eu disse anteriormente, um staff. Ou às vezes até mesmo curiosos que ficam ali, não. São todos motos da organização. Os curiosos estão restritos. Fora. Já foi em Londres, o atleta, além do prêmio normal, vai ganhar $450 mil e a notoriedade completa. E o Marilson vai para tentar fazer a sua melhor marca pessoal, que está na casa 2:08. Ele quer correr para 2:07 para já estar garantido nos Jogos Olímpicos de Londres. Caso ele não faça isso, a estratégia dele já está bem definida. Caso ele não consiga fazer um ótimo tempo em Londres, o que ele vai fazer? Ele vai correr os Jogos Pan-Americanos, apenas os 10 mil metros, não vai correr a maratona dos Jogos Pan-Americanos, nem a maratona do Campeonato Mundial, que é logo depois, e vai tentar fazer um excelente tempo em Berlim. Eu acho que num desses dois ele vai correr na casa de 2:07, 2:07 baixo. Deu uma emagrecidazinha o pelotão, pequeno, mas deu. Tem aí mais ou menos umas 16 cabeças correndo, cabeças suadas, né, correndo. Por volta disso. Talvez um pouquinho mais, hein? Exatamente. 18 a 20. Eu ia dizer isso, que talvez um pouco mais. E o Marilson tá fora, a gente estava falando anteriormente, né, o brasileiro, porque ele está se preparando para a Maratona de Londres. Essa sim fazendo parte desse circuito das 5 principais maratonas, né? Londres, Berlim, Nova York, Chicago e Boston. Ele que já venceu 2 vezes a maratona de Nova York, já foi 7º colocado uma vez em Londres. E esse ano o objetivo dele é esse, fazer grande marca em Londres. Não conseguindo,
Maratona é uma prova, assim, é muito difícil você ter certeza que vai bem. Afinal de contas, são 2 horas e pouco, colocando o seu corpo no limite ou até flertando com esse próprio limite, né? Então, qualquer besteirinha, qualquer coisinha, o tempo um pouco mais frio, um pouco mais quente, vento contra, alguma indisposição durante a prova tira a possibilidade desse atleta, né? Então, Marilson tem 2 opções. Primeira, resultado em Londres, ótimo, vamos correr os 10 mil nos Jogos Pan-Americanos e até correr a maratona do Campeonato Mundial, que é muito importante, que é logo depois dos Jogos Pan-Americanos, né? Pelotão na frente, né? Uma briga boa, e aí os líderes... Lembrando que a largada foi na Champs-Élysées e a chegada será no Arco do Triunfo. Eles agora estão bem do lado daquele... por dentro, né? Do Bosque de Vincennes. A parte muito bonita, onde costuma se fazer bons treinos de ciclismo e corrida. Estamos vendo ali. Muita gente ainda está passando pela Bastilha, né? Bom, eu acho que agora todos já cruzaram a linha de largada, né? A gente viu, costuma ser com 20 minutos, 18, 20 minutos os últimos passos. A gente viu, inclusive, aquela quantidade de sacos e também dos casacos. Era um momento que já estava vazio, né? Pouquíssima gente ainda saindo ali, largando. E como isso já tem mais ou menos uns 7 minutos, 8 minutos, então a gente está vendo, continua vendo o pelotão principal. Você tá ligado no Sport TV? Muito bom dia. Tá com a gente, parabéns aí por estar com a gente esse horário. Que legal a tua companhia aqui nesse horário. Às 4 horas e 18 minutos da manhã. E eles passaram no quilômetro 10 com 29,47, 29 minutos e 47 segundos. Eles estão realmente dispostos a correr na casa de 2 horas e 6, 2:05:40, hein? Ali a gente vê o número 3, é o Alfred Keating, um atleta bom, um atleta muito veloz, tem 2:07:11 como melhor marca foi na Maratona de Paris no ano passado. Ele foi vice-campeão no passado em Paris, conhece bem o percurso, correu muito bem no ano passado. Nós temos um poderio aí da África nesses últimos anos, né? Mas tivemos Portugal em 1995 e 96. Bicampeonato português, mas não com os mesmos atletas, né? Domingos Castro venceu em 95 e o Henrique Crisóstomo venceu em 1996. Agora é impressionante como a média diminui, né? Porque 2:12:18 foi o tempo do Henrique Crisóstomo. 2 horas, 12 minutos e 18 segundos. E do Tadej Tola, que foi o último campeão, né? O campeão em 2010, 2:06:41. Em 2009 já foi correr na casa de 2 horas e 5, exatamente, né? 2:05:47. Aliás, o recorde da prova. O recorde da prova. Foi do Kipruto, o Vincent Kipruto, o queniano que teve esse tempo aí de 2 horas, 5 minutos e 47 segundos. Kipruto, que já correu 2 vezes na casa de 2 horas e 5, é outro atleta credenciado para brigar esse ano por uma tentativa de recorde mundial, hein? Tem todos os predicados para fechar em 2:06. O fato é que esses 2 atletas de vermelho são 2 coelhos contratados para fazerem o trabalho, estão fazendo um trabalho muito bem feito. Continuam firmes aí os 2. Já correram, tivemos aí de 42 para 29 quilômetros, cerca de 12 quilômetros aí já foram embora. Com os coelhos, por enquanto, o Komen é o mais próximo, o que está mais próximo aí na liderança, né? Tirando os coelhos. E a cada 3 quilômetros, como disse o Lauter, olha lá, tem o pessoal fazendo uma festa, com batuque, às vezes uma banda. Muito bacana isso na Maratona de Paris, né? Paris não tem como costuma acontecer em Nova York, Londres e Berlim, um número muito grande de torcedores assistindo a prova na calçada.
Eles preferem ficar em casa, descer rapidamente para ver os líderes voltar correndo, geralmente porque é muito frio. A largada de Paris é às 8h30 da manhã e costuma ser realmente no frio. Mas em alguns pontos da Maratona de Paris, principalmente no final, é uma multidão impressionante. Atletas que não estão preparados para terminarem a prova nesse pelotão principal. Ou então para aqueles que estão preparados e querem aproveitar-se disso, definir uma situação, né? Olha lá, mas ele já deu uma... já abriu um pouquinho mais, hein? Sim, ele foi engolido pelo pelotão, deu uma respirada e foi para frente de novo. Vamos ver se ele consegue tornar efetivo esse ataque agora, né? Que já estamos perto do quilômetro 30. Quilômetro 28, mais ou menos, perto do 28 agora. Restando 14 quilômetros para terminar a prova. Quando restarem 13 quilômetros, eles vão olhar para a esquerda e vão ver a Torre Eiffel. Olha o detalhe agora dos atletas, do pé de cada atleta, né? De momento da pisada, da corrida ali. O detalhe do tênis dos atletas. E mais uma vez a batucada rolando firme. Belíssima imagem agora. Os atletas passando. E o couro comendo, literalmente, né? Pois é. Fica esse pelotão principal. É claro que as imagens sempre preferem mostrar e até priorizam mesmo o pelotão principal. A gente viu ali a bandeira brasileira. Seria ali a embaixada brasileira, Lauter? Olha lá. Bandeira do Brasil ali atrás. Aí o Endimu, 25 anos, já pegou ali. Agora 1h29 e 20 e poucos segundos, 25 segundos. Os atletas estão correndo para casa 2h06. Se apertar, vai ficar bonito para baixo 2h06, hein? Vamos lembrar de novo o tempo, o recorde da prova. O recorde da prova é de 2h05:47. O líder parou. O líder acabou de parar aqui no canto esquerdo. Não aguentou, Lauto? Não aguentou. Não aguentou, rapaz. Olha lá. Tá feliz da vida. Apareceu pro mundo inteiro. Agora ele vai caminhar até chegar. Olha só, ele tá tão baratinado que ele não sabe para onde ele vai. Ele voltou. Ele tá voltando. Ele ficou ali perdido. Ele fez força nesse final como se fosse a chegada da prova para ele no quilômetro 30. Às vezes pode ter sido algum treinamento, por exemplo. Está treinando para uma maratona que foi contratado para correr daqui a 1 ou 2 semanas. Então ele não vai fazer os 42 quilômetros, né? Mas eu achei muito estranho que ele parou, ficou meio bambo ali, andou um pouquinho para trás, como você mesmo viu, né, Guto? E agora o pelotão é aquilo. Emagreceu um pouquinho, mas tem um grupo muito grande. Nós estamos no quilômetro 30 já. E está totalmente indefinido. Olha que imagem emblemática, hein? O pelotão, o Rio Sena e lá no fundo a Torre Eiffel. Paris sendo mostrada para você ligado no Sport TV. Você que está com a gente desde o início. Que bom ter a sua companhia. 5h15 da manhã. Claro, a gente assistir ao vivo alguém fazer uma coisa como essa, que há algum tempo atrás seria recorde mundial, ou mais tempo atrás seria algo impensável. Porque é o seguinte, em 2009 nós tivemos o recorde da prova, 2h05 e 47 segundos. O que a gente está torcendo é para ver o Kipto chegar nessa média, e dá para chegar, hein? Dá para chegar. Se ele apertar no final um pouquinho... Não seja pessimista. Não, já tô me tornando um pouco mais otimista, porque eu pensei que ele fosse cair muito, ele tava sofrendo, só que ele, talvez a motivação por vencer a prova e talvez quebrar o recorde do percurso, alguém já possa ter avisado isso para ele, então ele controlando pelo relógio, tanto que ele não aliviou, ele tá 25, 28, quase 30 segundos na frente do segundo e terceiro colocado e continua acelerando. Sinal que ainda tem folga para isso, e essa folga vai ser fundamental nos últimos metros, que vai definir o para cima dos 2h06 ou até a quebra de recorde em 2h05:45. Último quilômetro de prova. Serão 1.195 metros. Vem para por volta aí de 3 a 4 minutos no máximo de prova. Vem para 3 minutos agora. Olha só, tá com 2h03:10. Tá vendo? Quer dizer, ele vai correr na casa entre 2h05:50 e 2h06. Não vai pegar o recorde então, porque 2h05:47. Pois mas nesses 3 segundos, se ele olha pro cronômetro, naquela última, a reta
para a linha de chegada é olhando para o Arco do Triunfo. Pisa no acelerador, né? É uma subidinha suave, só que essa subidinha, olhando para o Arco do Triunfo, para a linha de chegada, você pensa que é descida. Benjamin Kipto vem na liderança, vem para vencer a prova. Último quilômetro. 800 metros para a vitória. Os batedores acompanhando o virtual campeão já, o Benjamin Kipto. Já quase saindo do bode Lulônia. Aí é muito pouco tempo, são 800 metros para a chegada. Vem absoluto, vem sozinho, ninguém atrás dele. Se não aliviar, vai ficar bem próximo do recorde. E é o que ele está tentando. Vamos ver, vamos acompanhar. Vem chegando para o fim da prova, 700 metros. Ele tem 1 minuto e 33 segundos para cruzar a linha de chegada em recorde. O Lauter com um cronômetro aqui do lado, meu amigo. Não é mole não, olha só, 600 metros, eu acho que dá, hein? Eu acho que não vai dar não, vai ficar tão próximo, rapaz. Nossa, que coisa sensacional. Vem para a vitória, a gente está vendo aí os outros atletas, né? O Kipyego parece que assumiu definitivamente a segunda colocação, então teremos a dobradinha queniana muito legal. Bernard Kipyego vem na vice-liderança, ele que teve um tempo de 2:7:01, né? 2 horas, 7 minutos e 1 segundo. Tempo recorde que foi na maratona de Roterdão. Olha aí a chegada para mais 400 metros do Kipto. E ele vai quebrar sua melhor marca pessoal, 2:7:17, né? E vai melhorar muito. Ano passado ele foi quarto nessa prova e vai para a vitória. Vem tranquilo, absoluto, sozinho. Menos de 400 metros. Vai para 6 e baixinho, 2:6 e baixinho. Vai ser sensacional. Vai chegar com uma marca fantástica. Vem o Kipto, vem Benjamin Kipto. Últimos 300 metros de prova, próximo ao Arco do Triunfo. A chegada da Maratona de Paris, a maratona mais charmosa do mundo, uma das mais tradicionais do planeta. Últimos metros. O recorde foi agora. Seria agora, se ele chegasse agora ele bateria, mas é muito pouco, é só uma reta agora. É agora a reta final, olha. Agora a gente está vendo o tempo, olha, 2:05, 2 horas 05, 47 seria o tempo. Agora ele está indo para... Vai ser 2:06 e baixinho, olha, sensacional. 2:06 e baixo, que significa o seguinte, tempo melhor que do ano passado do Tadej Tola. Vem para a vitória e vem absoluto, não precisa nem olhar mais para trás. O Kipto, ele só olha para os lados. Tá percebendo que tá chegando e tá chegando para a vitória. Extremamente cansado. Vem para a vitória. Benjamin Kipto com um tempo de 2:06:28, 2:06 baixo, como o Lauter falou. Não tivemos o recorde, lamentavelmente, Lauter. Mas prova sensacional, hein? Ele, do quilômetro 35, desgarrou dos líderes, fez muita força. E o que ele abriu ali, ele conservou para esse atleta daí que fez o duelo lindíssimo com o Echeto, Bernard Kipyego, chegando agora para assumir a segunda colocação e também correndo para baixo. Vai correr na casa 2:07, vai quase cravar 2:07. Ele tem como melhor marca 2:7:01, não conseguiu melhorar a sua melhor marca pessoal. 2:7:17 é que foi o tempo do Chame Mubarak em 2007. Quer dizer, para um segundo. Olha só, ele está abaixo do campeão de 2007 com tempo de 2:7:14. Sensacional. 20 km por hora, 20:02. E né? vem uma fila agora de atletas, hein? Terceiro colocado chegando aí, Echeto. 2:7:30. Então tivemos aí o Echeto Endimo com o tempo de 2:07:30. Chegando o Kering agora, o Alfred Kering. Foi o terceiro lugar. Olha aí de novo a imagem do Arco do Triunfo. O Kipto ficou em primeiro, o Kipyego em segundo e o Endimo em terceiro. Esses os 3 primeiros na maratona. Outros já completaram também.
E no caso do feminino, a Prisca... E como são avenidas abertas ao público, sempre existem detritos que fazem, por exemplo, no Tour de France, que termina aí no Champs-Élysées, sendo que os últimos 30 quilômetros são um circuitozinho aí, acontece muito dos atletas na última etapa, no Champs-Élysées, terem que trocar o pneu em alguns segundos para não perderem o pelotão. Porque é aberto, passa um carro, horas antes estão passando carros, pessoas, então não tem jeito. Esse pelotão aí é um grande pelotão, mais até do que 18 pessoas. Já deu para ver o Bernard Kipyego do Quênia, dizem que é um dos grandes favoritos. Ele e o Echetu Wendimo são os grandes favoritos à prova. Todos os dois correndo muito próximos de 2h07, atletas de 24 anos, atletas jovens ainda, tem muita lenha para queimar dentro das grandes maratonas. Ambos competem nas provas de Mundial de Cross Country e também no Mundial de Meia Maratona. São versáteis, mas... De Paris. Ne poussez pas, the start will be done now. C'est parti! Largada para a Maratona de Paris e você ao vivo com a gente às 3h45, às 15 para as 4 da matina. Acompanhando no Sport TV, no canal Campeão, imagens ao vivo de Paris, aí da Champs-Élysées, de onde é a largada e começa a largada com todo esse pessoal. Esses atletas da elite são os coelhos de todos os atletas que vêm, dos quase 40 mil atletas que vêm logo atrás. Lauter Nogueira, muito bom dia para você que está ligado com a gente no Sport TV, tá aí correndo com a gente. Vamos ter pique, hein, Lauter? Vai ter fôlego até o fim? Vamos lá, bom dia. Bom dia. Para uma maratona como essa que começa, a prova de definição deles é realmente a maratona. Ritmo de prova forte mesmo. Eles passaram com, apesar de ser indecido o Champs-Élysées, eles já passaram com 2h48, 2h50, um ritmo muito forte. Por exemplo, se mantiverem esse ritmo até a linha de chegada, eles podem fazer o que se diz, tanto que ele é conhecido no mundo como Mr. Z. Mr. Z. Eu até parei aqui, então... Eu fiquei aguardando, torcendo aqui para você não falar o nome todo dele. Não, mas eu vou falar, eu faço questão, olha só. Sizichevski, pronto, saiu, tá vendo? Benoit Sizichevski, um nome conhecido como Mr. Z. O nome desse, com praticamente só de consoantes, o sobrenome complica muito pra gente. E ele foi o último, ele teve um tempo de 2h08 minutos e 18 segundos. Rasgando, descendo o Champs-Élysées, 1 quilômetro, talvez numa das mais famosas avenidas do mundo, das mais bonitas. O primeiro quilômetro é exatamente até onde termina. Quando termina o Champs-Élysées, eles dobrarão à esquerda, aí ganharão o percurso inteiro da prova. Mas esse primeiro quilômetro aí realmente é de arrepiar. A sombra do Arco do Triunfo. E do outro lado, se você cruzar o Arco do Triunfo 200 metros ali para trás, está a chegada da prova. É uma volta por Paris e voltando ao ponto inicial, que é o Arco do Triunfo. Eu acho que não é nada mais inspirador, né? Como dizia aquela música de alguns anos atrás, não há um lugar melhor para ser feliz do que em abril em Paris. Pois é, estamos aí. Da Maratona de Paris, que é uma maratona tradicionalíssima também no mundo do atletismo, principalmente no mundo fundista do atletismo, né? A gente está vendo já imagens desses corredores que ficam na elite, lembrando que larga todo mundo junto mesmo. Só os cadeirantes é que largam um pouquinho antes, largam 10 minutos antes. Mas a gente vai vendo. Nesse... 2h10. 2h10, por exemplo, aqui no Brasil é algo impensável, né? Então lá tem 18 atletas, todos eles oriundos da África, com tempos abaixo de 2h10. Então, o ritmo de prova, o ritmo alto. Também para poder fazer essa troca do pneu. Isso é comum para os cadeirantes, né? Para a maratona, porque... o piso, embora o asfalto europeu seja excepcional, claro, mas o piso não deixa de ser irregular, então isso pode acontecer.